Olá, criançada! Vocês estão animados para o nosso clube bíblico de 5 dias? Hoje é o nosso segundo dia. Olha, hoje eu quero que cada um de vocês preste bastante atenção, principalmente na história bíblica e também na história do Samuelito, porque depois, olha, vai ter um concurso bem legal e você precisa ficar bem atento para prestar atenção, para que na hora das perguntas você vai saber responder todas as perguntas. Olha, então preste bastante atenção na história bíblica, na história missionária e no versículo. Então a gente vai fazendo aí. Boas-vindas para vocês. Todos vocês são bem-vindos. Quem é que veio hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Ah, olha só, quanta criança. Que legal, né? Olha. Bastante criança hoje. Nós vamos cantar boas-vindas lá para eles e para nós também, né? Vamos lá. Boas-vindas, bem-vindos, boas-vindas para vocês, aleluia, boas-vindas, bem-vindos, venham outra vez, boas-vindas, bem-vindos, boas-vindas para vocês, aleluia, boas-vindas, bem-vindos, venham outra vez. Muito bem, nós vamos aproveitar agora e nós vamos falar com Deus, nós vamos orar. Orar significa falar com Deus, conversar com Ele. E quando a gente faz isso, normalmente nós fechamos os olhos, né? Para a gente prestar atenção naquilo que a gente está fazendo e pensar em Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por este momento em que nós podemos estar aqui para ouvir histórias. Obrigada também porque o Senhor nos deu esse dia e todas as coisas que nós temos, que nós somos, o Senhor que tem nos proporcionado. Muito obrigada, Deus. Obrigado pelos nossos amigos que aqui estão. E permita que nós possamos aprender muito nessa tarde, neste clube de 5 dias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas ontem nós cantamos aquela música que diz assim, olha, Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Então, hoje nós vamos cantar essa, mas tem outras partes também na nossa música, né? Ali fala sobre a questão do pecado. Passa aí para mim. Então diz assim, olha, castigo muito duro, duro, duro por causa do pecado eu mereci, né? Então, nós merecíamos o castigo do pecado, né? Mas ali fala assim, Jesus me ama tanto, 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 que Ele levou o meu castigo sobre si. Depois, acho que a gente canta até aí, né? Vamos cantar até aí só? Depois depois a gente canta mais, né? Vamos lá. Então é assim, ó. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 eu amo meu castigo sobre si. É isso, nós vamos cantar, né? Mas ontem nós aprendemos algumas coisas que tem lá no céu e algumas coisas que não tem. E aí então nós vamos cantar a música que fala do céu. Lembra que ontem nós cantamos? E fala, céu como és lindo, tão lindo. Céu como és lindo, tão lindo. Pecado e tristeza não há em ti. Céu como és lindo, tão lindo. Eu acho que... Deixa eu procurar. Vamos lá, ó. Só agora. A gente já acha que é isso. Tá aí, olha. Céu como és lindo, tão lindo. Céu como és lindo,
tão lindo, pecado e tristeza não há em ti. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Pro céu estarão os salvos por Deus. Céu, como és lindo, tão lindo. Que coisa maravilhosa, né, este lugar. Nós vamos cantar ainda aquela música. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus, né? Tá bem aqui, ó, bem certinho, né? Lembra que nós cantamos ontem? Né? Nós cantamos e nós ficamos, a gente falou que existem muitas crianças que precisam conhecer Jesus, né? Então vamos lá, ó. Tem crianças lá na África que precisam ouvir Jesus. Na África, no México, não é? No México tem. Lá na Índia. No Brasil. Isso, aqui no Brasil, né? Os índios, né? Isso. E as crianças também lá no Ribeirinhos. As crianças que Angola. Tem um monte, tem. Em todo lugar tem crianças que precisam ouvir falar de Jesus. Ao redor do mundo, né? Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor, mandou brilhos ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Vamos de novo? Vamos lá? Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor, mandou brilhos ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Olha, mas eu tô ansiosa para saber o que foi que aconteceu com o Samuelito, hein? Meu Deus. O negócio não estava muito bom para o lado dele, não. Eu achei também. A mamacita estava meio estranha com ele. A cabecita já podia ir. Será que ele apanhou? Será que ela bateu nele? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer então com o nosso Samuelito? Então, mas olha só para a gente recordar um pouquinho, né? Então a gente vai fazer uma recapitulação aqui da história, das primeiras partes da história. Peraí, deixa eu aqui. Arriba. Aí, pronto. Então, olha, como é que era o nome do menino? Aquele menino do México era o Samuelito, muito bem. E aquele amigo dele lá que ficava no ponto do ônibus era o homem cego. Então, o que Samuelito fazia? Deixa eu ver. O que ele fazia? Engraxava sapatos. E ele ficava lá perto do ponto de ônibus, era um restaurante ali onde o ônibus parava. Então ele ficava ali esperando para que ele pudesse então engraxar o sapato das pessoas, das mulheres e dos homens também. E ele ficava muito orgulhoso. Então quando saía, o pessoal com o sapato bem limpinho. Mas foi lá que Samuelito ouviu a história mais linda de toda a sua vida, que é a história do livrinho sem palavras e sem figuras. E Samuelito ficou lá ouvindo aquela senhorita. E teve, na hora que ela contou a história lá na página branca, então o homem cego falou para ele não pegar, porque o papacito e a mamacita não iam gostar de saber que ele estava ouvindo aquela história, né? Quando ele chegou em casa, então o papacito, a mamacita e a Carmecita, olha aí ela, estavam ali esperando para jantar. E no dia seguinte eles acordaram bem cedo e eles foram lá no lago pescar peixes.
É isso? Não, eles foram lá nas montanhas. Eles vinham lá, faziam uns laços com cordas, e aí eles laçavam os lagartos para que ele pudesse vender lá na beira da estrada. E foi lá na beira da estrada então que Samuelito ouviu novamente a história do vinho sem palavras e sem figuras. E não só ele ouviu, mas também a Carmesita ouviu a história do livro sem palavras e sem figuras. Olha só, e ela ficava ali. Como é que será que o Samuelito sabia tanto daquela história, né? Então, quando ele chegou em casa, então a mamacita colocou o dinheirinho lá no vaso de barro da escola. E aí então ele estava lá e a mamacita mandou a Carmesita ir dormir. E ela disse assim: escuta, que história é essa que vocês andaram ouvindo de uma missionária? Foi a isso. E Samuelito ficou muito impressionado. Disse: ah, mamacita, eu já ia contar para a senhora. E a mamacita, ela ficou muito brava. E ela disse assim: olha, eu não quero. A sua irmãzinha está falando que vocês ouviram a história de uma missionária, e ela contou uma história de um livro que não tem figura, não tem palavra, e essa senhora é uma senhorita muito má, ela é uma evangelista, e o papacito não vai gostar nada dessa história. Samuelito, e ela estava muito brava. Talvez Samuelito não tenha visto tanto quanto ela estava brava na sua vida diária. Ela estava ali, ficou quietinha lá no canto, porque ela estava muito brava. E ela disse: olha, vamos combinar o seguinte, vamos combinar que você nunca mais vai ouvir a história dessa senhorita, e eu não conto para o seu pai. E ela nem deixou responder nem nada. Vamos dormir. E ela foi lá. Então Samuelito foi dormir, porque no dia seguinte então o papacito ia voltar da venda dos porcos. E eles estão acordados de manhã, tomaram café, quando de repente já era meia da manhã, e a mamacita ia lá na porta da casinha deles, ia lá, botava o sol, tampava a mão com o sol, tampava o sol com a mão, né? E ficava lá olhando lá para ver se o papacito ia chegando. Nada, e o papacito chegando. E a mamacita estava ficando preocupada. O Samuelito também começou a ficar preocupado, porque a mamacita estava preocupada. E a Carmesita também ficou preocupada, porque a mamacita estava preocupada, porque o Samuelito também estava preocupado. E eles ficaram lá e de repente foi Samuelito, viu lá no vale, lá embaixo, ele viu um vizinho subindo com um burrico. E ele nunca tinha percebido que como burro, caminha devagar, anda devagar. E ele saiu correndo, foi lá encontrar o vizinho, e o vizinho disse: o que aconteceu? Onde está o meu papacito? E então ele disse: calma, quando eu chegar lá eu vou contar para sua mãe. E de repente ele saiu correndo, Samuel saiu correndo, foi lá encontrar com a mamacita, e ficou lá a Carmesita do lado da mamacita, e o Samuelito ficaram lá. E de repente o vizinho saiu do burrico: buenos dias. Parece que aquilo passou um ano de tanta preocupação que eles estavam com o papacito. O que tinha acontecido? E a mamacita disse: o que aconteceu com meu marido? Ele está machucado, ele morreu. Calma, senhorita, calma, senhora. Ele foi lá estava vendendo os porcos, e os porcos se enrolaram lá com as cordas nas pernas do seu marido e puxaram ele para dentro da plataforma do vagão do trem. E ele está no hospital. Ele não está morto, mas está no hospital. E a mamacita começou a chorar, o Samuelito começou a chorar, a Carmesita começou a chorar, e ela disse: eu estava sentindo no meu coração que tinha acontecido alguma coisa errada. E Samuelito foi lá, saiu dali, pegou o seu sombreiro, colocou na cabeça e ficou lá atrás da casa. E ele começou a pensar como seria bom. Por que ele não tinha falado para o papacito sobre o céu? Por que ele não tinha contado? E agora ele estava naquela situação. E naquele momento, crianças, o Espírito Santo foi usado para falar na vida de Samuelito. Então ele disse: mas eu também não aceitei o Senhor Jesus.
Eu não posso ainda morar lá no céu, porque eu não recebi a Cristo como Salvador, como a senhorita disse. E naquele momento, Samuelito entregou a sua vida a Jesus. Ele fez uma oração, ele falou para Deus que ele era pecador. Ele reconheceu que Jesus podia ser o seu Salvador, e ele se entregou. Ele convidou Jesus para ser o seu Salvador. Olha só. E agora Samuelito tinha nascido na família de Deus. Toda criança, toda pessoa que se entrega a Jesus, que reconhece Jesus como Salvador, é feito filho de Deus. A Bíblia diz isso, criança. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E Samuelito, ele creu no Senhor Jesus, e agora ele pertence à família de Deus, na família de todos que recebem a Cristo. E Samuelito foi para lá, e teve dias, então o Papacito ficou muitos dias no hospital, e Samuelito ia lá para o ponto de ônibus, e ele ia lá pensando em encontrar com aquela senhorita tão bondosa, mas para contar o que tinha acontecido, porque ele estava muito triste, e ele não conseguia encontrar ela. Ele ia para a montanha, não mais para vender lagartos, mas para ver se ele encontrava com a missionária. E a mamacita teve que muitas vezes tirar o dinheiro do vaso da escola, porque pessoas que estão doentes gastam dinheiro, né? Tem que comprar remédio, tem que fazer as coisas. E Samuelito já estava desanimado. A mamacita disse: olha, você não vai poder ir para a escola porque nós estamos tirando, está acabando o dinheiro da escola. E a mamacita e o Samuelito disse: calma, mamacita, calma, que Deus pode fazer alguma coisa. E Samuelito logo queria ver novamente aquela senhorita, mas sabe, criança, não foi lá nem no ponto de ônibus, nem tampouco lá na estrada que ele encontrou a senhorita. Certo dia estavam muito desanimados, quando de repente Samuelito olhou lá no vale, lá embaixo na colina, ele viu uma pessoa subindo a montanha. Quando ele começou a se aproximar, ele não podia nem imaginar, era a missionária. Ela estava indo lá na casa de Samuelito, e Samuelito ficou muito preocupado, porque os mexicanos, eles são muito desconfiados, então eles não confiam nas pessoas assim. As pessoas não vão visitar toda hora as outras, como aqui em Recife, como em Pernambuco. Não é assim, não. Eles são todos meio desconfiados, não gostam de visita, essas coisas. E aquela senhorita subindo lá, e Samuel saiu correndo, foi lá se esconder atrás da casa, e pensando: será que a mamacita vai receber a senhorita? Será que a mamacita vai ouvir o que aquela senhorita tem para falar? Eu não sei o que vai acontecer, mas amanhã nós vamos voltar no Clube de 5 Dias e a gente vai ficar sabendo o que aconteceu com aquela senhorita. Será que a mamacita vai receber? Olha, eu não sei, mas amanhã a gente vai voltar aqui e a gente vai ficar sabendo o que aconteceu. Vamos lá, tia? Vamos cantar? Não, nós vamos orar agora. Vamos orar pela gente que está onde nós oramos, né? Pelas crianças do México. Hoje nós vamos orar então pelos as pessoas que estão lá, que são os missionários. Nós mesmo conhecemos os missionários de lá, né? Que tem o Denias, tem a Saron, né? Os pais deles, né? Que são missionários lá, que falam de Jesus para as crianças. E nós vamos estar orando por eles agora. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Senhor, nós queremos lembrar agora, Deus, da família do Neemias, da Saron. Obrigada porque eles estão lá no México, Deus, trabalhando para Ti, ganhando as crianças para Jesus ali. E nós pedimos ao Senhor que possa usá-los sempre, Deus, e que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos para que muitas crianças venham Te conhecer. Dá o sustento de que eles necessitam, Deus, dá os recursos e esteja sempre abençoando, dá saúde, ó Deus, e sabedoria para que eles possam continuar trabalhando para Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mas nós temos uma música que diz assim, olha:
para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. Então nós vamos cantar essa música agora, tá? Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Só deixa eu colocar aqui o violão, né? Ontem nós aprendemos um versículo muito grande, né? E olha, hoje eu fiquei tão feliz porque olha, várias crianças puderam memorizar este versículo, apesar dele ser enorme, ser grande. Vamos lembrar juntos o versículo que nós aprendemos ontem? Vamos lá? Vamos falar juntos? Primeiro a gente fala a referência, o endereço. Vamos lá? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E hoje nós temos um outro versículo, nós temos então para que a gente possa memorizar. Só que ele é bem curtinho, né? Então vai ser muito mais fácil para que vocês possam estar memorizando. Olha só o que está acontecendo com essas crianças. Eles estão felizes? Não, né? Eles estão tristes, né? Uma tristeza no rostinho dessas crianças. O que será que aconteceu com eles, né? A gente não sabe. Mas vocês sabiam que há algo que traz uma grande tristeza para a nossa vida. E isso que eu estou falando, esse algo, né? É o pecado. E nós temos aqui na Bíblia, fala sobre isso lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. A Bíblia, crianças. Então, ela, como eu já falei para vocês ontem, ela é dividida em duas grandes partes. Então, nós temos o Velho Testamento, né, que tem 39 livros, e tem o Novo Testamento, que tem 27 livros. Então, é como se fosse uma biblioteca. Então, a palavra de Deus Deus inspirou homens para que eles pudessem estar escrevendo a palavra de Deus. E olha só, então em Romanos, né? Então nós temos, ontem nós falamos do Evangelho de João, né? Então tem os Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois tem um livro que é chamado de Atos, né? E depois vem então o livro de Romanos. Romanos então eram as pessoas que viviam lá em Roma. Então por isso que é a carta de Paulo. Então Paulo que escreveu aos Romanos, né? Então capítulo 3, lembra que eu falei para vocês que o capítulo é um número grande, né? Então é um número grande e o versículo então é o número pequenininho, né? Que tem aqui, olha. Então está escrito assim, Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então eu tenho aqui, olha, no verso aqui desses menininhos, né? Nós temos aqui então falando esse versículo visualizado para ficar mais fácil para vocês, né? Então aqui está dizendo que todos, então você e eu, nós pecamos. Pecado, então o nosso pecado ele desagrada a Deus. E aqui fala assim que por causa do nosso pecado, então nós carecemos. Carecer quer dizer precisar. Então nós necessitamos
nós precisamos da glória que Deus tem, né? Então, nós precisamos de Deus. E isso está então escrito ali na palavra de Deus em Romanos 3, 23, né? Então, se você saiba que se você não tem Jesus ainda como seu Salvador, então você sabe que você está separado da glória de Deus por causa do seu pecado. Mas se você já tem Jesus como seu Salvador, então você já é salvo. E você então, você precisa realmente ter uma gratidão, ser grato a Deus por essa vida que Ele já te deu, né? Então nós vamos agora repetir o nosso versículo. Vamos todos repetir o versículo? Vamos lá? Vamos falar todos juntos primeiro. Ele é curtinho, dá para falar, né? Vamos lá, Romanos, capítulo 3, versículo 23. Vamos lá? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Olha, é bem fácil. Agora só os meninos vão falar para mim. Vamos lá. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Agora eu queria que todos aqueles que já alguma vez na vida fizeram uma coisa errada, alguma coisa que é errada, que isso é chamado de pecado, não é? Vamos falar juntos? Vamos lá? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Agora só as meninas vão falar para mim. Vamos lá. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. E ele é curtinho agora. Eu vou colocar esses menininhos aqui, né, com os rostinhos tristes. E vocês vão falar o versículo para mim. Vamos lá? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que legal, olha, Romanos 3, 23, né? E que coisa legal, né? Que bom que vocês puderam memorizar mais um versículo. E olha, lembra daquilo que eu falei para vocês? Que se vocês memorizarem todos os versículos da semana, no final, no último dia, nós vamos dar um prêmio para aquela criança que memorizou todos os versículos. Quem é que vai memorizar os versículos? Ai, que legal, que vai um monte de crianças, então vão memorizar. Hoje já tem uns que memorizaram, né? Então vão estar aí memorizando o versículo para amanhã, memorizar esse. Então aí na entrada, quando começar, vai ter a Raquel vai estar ali na porta, e vocês então vêm e falam o versículo para Raquel e ela vai anotar ali o seu versículo, tá bom? Que bom, né? Deixa eu pegar isso aqui. Eu gostaria que agora vocês fechassem os seus olhos e pensassem, feche bem o seu olho e pense numa ocasião, num momento em que você estava num lugar realmente escuro. Então todos fechem seus olhos e vamos pensar então neste momento. Quando a gente está no escuro, a gente não consegue andar, a gente não consegue caminhar. Então, pode ser que você estava lá numa sala escura e você, então, a gente vai pisando, a gente não sabe aonde pisar, a gente não sabe, vai tateando assim, porque a gente fica muito inseguro porque está andando no escuro. E durante esses dias, nós estamos falando sobre algumas cores aqui para vocês, né? Por isso, ontem nós falamos então sobre a cor amarela, a cor dourada que nós falamos para vocês. Hoje nós vamos falar para vocês sobre a cor escura. Então, vocês estão vendo aí que hoje eu estou vestida aqui estou toda de roupa escura e nós vamos estar falando sobre a cor escura. Então, esta página aqui,
ela nos faz lembrar da pior escuridão que existe. A Bíblia, a palavra de Deus, então, ela nos conta que Deus, Ele criou todas as coisas, né? Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, mas Deus criou todas as coisas. E você pode lembrar de uma das coisas que Deus criou? Vocês podem lembrar de uma das coisas que Deus criou? Ah, Ele criou a natureza, mas as coisas da natureza, né? Ele criou as montanhas, Ele criou o sol, a lua, Deus fez as plantas. Então, olha, Deus fez o dia, fez a noite. E olha, Deus, Ele foi falando, Ele foi somente falando e as coisas então foram aparecendo, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Mas vocês sabiam que no sexto dia, então, olha só, Deus, Ele havia criado toda a natureza, mas Deus queria alguém a quem Ele pudesse amar. E vocês, então, sabem o que Deus fez? Deus fez lá, pegou o barro, né? Então fez talvez um boneco ali, e naquele boneco Deus soprou o fôlego de vida. Então assim foi que Deus criou o homem. Ele fez o homem do pó da terra e Ele deu alma para esse homem, Ele deu o espírito para esse homem passou a ser alma vivente. Então, e Deus deu o nome para aquele homem, então, de Adão. Adão foi o primeiro homem. Adão era muito especial para Deus. Você sabia, crianças, que você também é muito especial para Deus? Você sabia que Deus ama você? Assim como Ele amava Adão, Deus também, Ele tem um grande amor por você. Então, essa cor aqui é para representar sobre o nosso Deus. Ele nos amou. Deus, Ele ama você com um amor muito grande. Lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Jeremias 31, 3. Com amor eterno, eu te amei. Então, Deus amou a você e Ele também amou a mim. Ele amou a todas as pessoas. E você sabia que Deus, Ele nos amou tanto, que Ele queria que nós um dia fôssemos estar juntinhos dEle lá no céu. O céu, ontem vocês viram a gente contando a história que o céu é a casa de Deus, é onde Deus mora. Então Deus queria que nós fôssemos então morar juntinho com Ele lá no céu, neste lugar santo, lugar perfeito, assim como o nosso Deus, Ele é santo. E você é especial para Deus, assim como também Adão, ele era especial para Deus. E olha só, Deus criou o homem e colocou o homem ali para cuidar daquele jardim. O jardim era algo muito bonito, era tudo perfeito, era tudo muito lindo. E Deus então colocou o homem ali naquele jardim para cuidar, para cultivar aquele jardim. E então, quando Deus colocou o homem ali naquele jardim, Deus então deu uma ordem para o homem. E olha só qual foi a ordem, está escrito aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Então está escrita esta ordem, diz assim: olha, de toda a árvore do jardim comerás, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Será que era uma ordem fácil para o Adão? Será que era uma ordem? A princípio era uma coisa fácil para ele, porque tinham árvores frutíferas ali, tinha muita coisa boa naquele jardim. E com certeza, né, a gente olhando assim, parecia uma ordem fácil para que ele pudesse obedecer. E Adão ali vivendo naquele jardim, olha só, mas ele estava sentindo, ele tinha os animais ali ao redor dele, mas ele sentia falta de alguém para conversar, para estar ali junto com ele.
E vocês sabiam, sabe o que Deus fez? Deus é tão maravilhoso que Deus então fez com que Adão dormisse, que ele tivesse um sono profundo. E daquele sono, então, quando ele estava dormindo, Deus tirou da costela de Adão, olha só, ele fez então uma esposa para o Adão, e o nome dela então, ela se chamou Eva. Olha como que era uma pessoa bonita, não é? Eu imagino que Adão ficou encantado quando ele viu a sua mulher ali. E eles estavam ali naquele jardim, era tudo perfeito. Embora eles estivessem nus, eles não se envergonhavam, porque era tudo perfeito naquele jardim. Eles podiam passear, eles podiam caminhar. Eu imagino que Deus passava por ali de manhã, à tardinha, conversava com eles, era tudo muito perfeito. Mas um dia, vocês sabem que Eva, ela estava lá no outro canto do jardim, estava sozinha no lugar. E vocês sabiam, quando ela estava lá, olha só, apareceu ali uma serpente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, crianças, essa serpente quer dizer brilhante. Com certeza ela tinha uma beleza extraordinária, ela era muito bonita. Vocês sabem quem que era essa serpente? Na realidade era Satanás, o inimigo de Deus. Satanás, certa vez, ele quis ser igual a Deus. E Deus então expulsou Satanás do céu, porque ele queria ser igual a Deus. E agora ele estava ali então, através daquela serpente, e ele ia falar com Eva. E aquela serpente, então, quando chegou ali, Eva deu atenção para ela, olhou para ela, e olha só o que aquela serpente disse para Eva. Disse assim: olha, é assim que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. E a Eva disse assim: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Olha só, a Eva, a serpente estava falando de uma certa forma ali que estava enganando a Eva. E ela então parece que estava, não era dessa forma que Deus tinha falado. Deus disse que se ele comesse, certamente eles iam morrer. E olha, vocês sabiam que a Eva então deu ouvidos àquela serpente, e ela pegou do fruto e ela comeu daquele fruto. Ao invés dela ter esperado para perguntar alguma coisa para Adão, mas ela pegou e comeu daquele fruto. E ela chamou Adão. E sabe o que ela fez? Ela deu aquele fruto para o Adão. E Adão também pegou aquele fruto e ele comeu daquele fruto. Crianças, e assim eles desobedeceram a ordem de Deus. Eles desobedeceram a ordem de Deus, e foi dessa forma que o pecado entrou no mundo. Olha só, o pecado é tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço que Deus não se agrada. E olha, às vezes nós brigamos, às vezes nós falamos nomes feios, às vezes nós sentimos raiva dos outros, na verdade, e essas coisas são o pecado. E a palavra de Deus fala assim que todos nós pecamos. Diz ali, Romanos 6:23, que diz assim: olha, por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi através de Adão. Então, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, é dessa forma que diz a palavra de Deus. E olha, o pecado, ele merece um castigo, ele merece ser castigado. Quando a gente faz alguma coisa errada, o que os pais da gente fazem com a gente? Muitas vezes eles nos castigam, não é verdade? E o pecado, ele merece ser castigado, porque o pecado tem uma consequência. E a consequência para o pecado é ficar para sempre separado de Deus.
E foi desta forma que Adão e Eva, então, eles desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo. Agora, sabe o que eles fizeram? Eles correram, pegaram folhas de figueiras e começaram a fazer roupas para que eles pudessem se cobrir. Mas eles estavam realmente com vergonha agora, porque agora era diferente ali, tudo era perfeito antes, mas agora tudo tinha mudado com a desobediência deles. E vocês sabiam que mais tarde Deus passou ali e perguntou para Adão: Adão, vocês comeram do fruto que eu disse para não comer? E Adão então disse assim: olha, a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. E a mulher diz assim: a serpente me enganou e eu comi. Não é assim, crianças, que acontece conosco muitas vezes? Então, quando nós pecamos, quando nós fazemos uma coisa errada, a gente quer colocar a culpa nos outros. E Adão, ele não queria reconhecer o seu pecado. Deus sabia do que ele tinha feito, mas Adão não queria reconhecer que ele estava errado. E vocês sabem, mesmo assim, Deus então, ele amava Adão. Ele tinha um grande amor por Adão e Eva, mesmo eles pecando. E agora então, ia mudar a forma de viver ali, porque Adão, ele ia ter que trabalhar duro agora para ter o seu sustento de cada dia. Aquela serpente, ela foi amaldiçoada, ela tinha que rastejar agora, as pessoas iam ficar com medo, com pavor de serpentes. Então, agora dali para frente, e a mulher ia ter que sofrer muito agora para poder, quando ia ter o seu filho. Tudo isso então foi colocado, foi dado ali depois que eles pecaram, porque o pecado tem uma consequência. Mas Deus é tão maravilhoso, crianças, que ele amava tanto Adão, que ele então ainda prometeu, olha só, ele fez uma promessa de mandar um dia o Salvador. E o Salvador viria, o Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus, ele viria a este mundo. Então, neste mundo, o Senhor Jesus, ele viveria aqui por um tempo. E mais tarde, então, quando Jesus, ele veio e ele viveu aqui. E mais tarde, então, quando ele já era adulto, o Senhor Jesus, ele foi colocado numa cruz por você e por mim também. Ele tomou o castigo do pecado que eu merecia. E a palavra de Deus fala assim, que ele derramou o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, nos diz dessa forma: sem derramamento de sangue não há remissão. O Senhor Jesus, ele morreu, e ele então, mas depois de 3 dias, ele ressuscitou. Cumprindo, quando ele ressuscitou, quando ele morreu e ressuscitou, isso estava mostrando que ele estava cumprindo aquela promessa, né, de que foi feita a Adão e Eva há muitos anos atrás, de que Deus ia mandar um Salvador. E Deus então, ele é maravilhoso, ele mandou fazer roupas de peles de animais para o homem se cobrir. E olha, por causa do grande amor de Deus, sabe o que ele fez com o homem, com Adão e Eva? Sabe o que ele fez? Ele expulsou aquele casal lá daquele jardim, do jardim do Éden. Ele mandou embora daquele jardim, porque se eles ficassem ali, eles podiam ser tentados a comer da árvore da vida e ficar para sempre separados de Deus. E além do mais, olha só o que Deus fez, colocou querubins lá na porta do jardim. Querubins era tipo de um anjo, colocou ali na porta do jardim. E sabem o que representava aqueles querubins? Eu imagino que para Adão e Eva, cada vez que eles olhassem para aqueles querubins ali, eles iam se lembrar da santidade de Deus, que Deus é santo e ele não pode tolerar o pecado na sua presença. Então, é muito sério isso, crianças. O pecado, sempre quando nós pecamos, nós temos que saber que o pecado, ele tem uma consequência. Mas nós podemos ser limpos do nosso pecado, nós podemos ser perdoados do nosso pecado. Porque o
Senhor Jesus, Ele veio a este mundo, né? Derramou o seu sangue lá na cruz por causa do nosso pecado. E quando nós cremos no Senhor Jesus, olha só, o Senhor Jesus, Ele pode nos dar uma vida limpinha, quanto vocês podem ver aqui. O Senhor Jesus pode nos dar uma vida transformada, Ele pode purificar, Ele pode limpar o nosso pecado. Quando nós cremos, nós reconhecemos que somos pecadores, e quando nós cremos nele, o recebemos como nosso Salvador. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, criança, significa pedir, significa clamar a Deus. Então, se você reconhece que é pecador e você pede para Deus, Deus ele pode perdoar o seu pecado. Então, ali diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, você pode fazer isso hoje mesmo. Nós vamos agora abaixar nossas cabeças e fechar nossos olhos, e nós vamos então orar. Eu gostaria, aqueles que já oraram ontem, não precisa orar hoje de novo recebendo a Cristo, mas se você ainda não fez essa oração, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, você gostaria de fazer, eu vou orar agora, e você pode orar comigo assim: Senhor Jesus, eu sei que eu preciso de Ti, porque eu sou pecador. Eu creio que o Senhor Jesus morreu. Eu creio que o Senhor Jesus está vivo hoje e pode me salvar. Venha ser o meu Salvador e perdoar o meu pecado. Em nome de Jesus. Amém. Você que orou, né? Você que fez essa oração comigo. Então, eu gostaria que no final do nosso clube, você ficasse aqui, olha, senta ali no banquinho e eu vou conversar com você sobre essa oração que você acabou de fazer. Bom? E nós temos agora o nosso um cântico que diz assim, olha, aqueles que oraram, olha só o que diz o cântico aqui, olha: meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, né? Então deixa eu só achar aqui para vocês, olha: meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, né? Então, se você orou pedindo a Jesus, você pode ter certeza que Jesus veio morar na sua vida, né, no seu coração. E ele diz assim, olha: e o seu precioso sangue, né, tão alvo quer dizer branquinho, quanto vocês viram aqui na minha cor aqui, né? Tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Lembra da história de ontem? Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Então é assim: meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, e o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, e o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Muito bem, Vamos lá. Olha só. Tinha falado da água, ela está dizendo, já que nós falamos de água, nós vamos ver se você prestou atenção na história. Então aqui eu tenho uma árvore, ó. Segura aí a árvore. Vamos segurar. Então ali, só segura você. Não, pensei que você ia segurar. Não. E aí você, aqui atrás, ó, tem algumas perguntas da história. Então por isso é importante você ter prestado bastante atenção. Então, ó, nesse lado aqui vai ser o grupo do Samuelito. Então só vocês aqui, essas turmas aqui, vai ser o Samuelito, e vocês aqui vão ser a turma do Livro Sem Palavras, ok?
Então, Samuelito, livro sem palavras. Então, olha só, cada um desses aqui tem uma pergunta embaixo das histórias que a tia contou e eu que o tio contou. Então, é o número? É o número da pergunta, não é a pergunta. Ah, número da pergunta. Por exemplo, deixa eu tirar essa aqui para ver o que é. Aqui está pergunta número 5. Olha só. O que é o número 5? Deixa eu ver aqui da história que eu contei, tá? A história bíblica? Segura ali, pergunta. Então nós vamos ver o que vai acontecer. Vamos só um pouquinho, tá? Então vamos ver. Pergunta número 5. Diga. É para o grupo do Samuelito? Ou para o grupo do livro separado? Pode ser do livro, sei lá. Samuelito. Pode ser Samuelito? Do livro separado? Do Samuelito. Pronto. É pergunta do Samuelito? Não, pergunta para o grupo Samuelito. Tá. Presta atenção. Assim, ó. Serviço? Olha aqui a pergunta. Sim, presta atenção. O que? É para o grupo inteiro, não é para O que? É todo mundo. O que Adão e Eva fizeram que deixou Deus muito triste? Essa é uma retórica, não precisa responder. Não precisa responder agora. Vamos ver a outra. Agora nós vamos Presta atenção, agora é para o grupo. O livro sem palavras. Livro sem palavras. Agora vai ser a pergunta número 2. Pergunta número 2. Número 2 do Samuelito, tá? É o 1, 2. Não preciso pegar a história do Samuelito. Samuelito tá lá. Vamos lá, né? Qual era o país aonde morava o Samuelito? França. Não. Que Japão. França? Não. Não. México. Né? É o México. Mas... Ainda bem que vocês responderam direito. Tá bom, nós vamos agora então, nós partimos para um encerramento do nosso clube, né? E nós vamos então agradecer a Deus pelo tempo que nós passamos aqui. E depois no final, olha, não esqueçam de que vocês têm que levar os lembretezinhos do versículo para que você possa memorizar. E amanhã tem outra vez, né? Amanhã tem outra vez, às 2 horas da tarde, todos aqui para o nosso clube. E vocês vão, né? A gente vai ter várias coisas então. Eles podem trazer visitantes? Pessoas coleguinhas? Pode convidar, né? Então pode convidar seus coleguinhas para estar aqui para ouvir também a história do Samuelito. Às 2 horas? Às 2 horas, tá? Então nós vamos orar agora agradecendo pelo nosso clube, tempo que nós passamos aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo clube, por essa estratégia. Pedimos a Deus que Tu esteja abençoando os alunos para que eles possam fazer esses clubes e muitas crianças possam ouvir o Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olá, querido aluno. Então, eu espero que você tenha visto e aproveite bem para você observar aí. Nós estamos aqui conversando com o Dene e com a Sé sobre a questão dos detalhes que às vezes acontecem. Você vai perceber na gravação, caiu o chapéuzinho, são coisas que acontecem no dia a dia, essas situações, mas isso não pode deixar a gente abalado. Então você haja naturalmente quando acontece alguma coisa dessa aí. Às vezes as crianças vão querer zombar, pegar, não se importe tanto com isso. Mas tem algumas orientações. Ontem nós falamos sobre a questão dos cartazes, de passar os cartazes, deixar o cartaz de uma forma confortável e também visível. Sempre você tem que ver o seu público, aonde as crianças estão dispostas, para que você possa perceber se todas as crianças têm condições de ver o cartaz. Então, às vezes, por exemplo, se você observou no filme, na gravação, você vai perceber que eu estava um pouco incomodado porque tinha uma criança aqui, olha, atrás de um cavalete que tem aqui, e ela não conseguia ver os visuais, né? No caso, a criança era cega que estava ali. E isso é uma preocupação quando a gente vai se posicionar, então, de tal forma que todas as crianças possam ver o visual. Você não vai ficar mexendo desse jeito. Confortavelmente você deixa
de uma forma que todas as crianças possam ver o seu visual. Então isso é muito importante. A questão do versículo, a memorização de versículos, então aqui não há condições de ser tão dinâmico quanto precisa ser um versículo por causa do espaço e etc. Mas se você vai no seu livro, aqui no manual do livro Sem Palavras, você vai observar que ele vai dar umas ideias interessantes de fazer. Então ali dá a ideia de quando você está ensinando o versículo e a palavra carecer da glória de Deus, então ali ele dá a ideia de você chamar o seu colega, o seu auxiliar ou uma criança. Então aí você fique um espaço de em torno de 2 metros e peça para que a criança em um único passo consiga lhe alcançar. Obviamente que ela não vai conseguir alcançar, né? Isso é para explicar a questão de estarmos destituídos ou carecermos da glória de Deus. Sempre a gente vai estar aquém da glória de Deus. Então, isso que explica ali no seu livro. Então, é uma forma de você ensinar esse versículo aqui. Então, observe no manual como é que vai ensinar. Hoje o concurso é com uma árvore, sendo que está se falando do árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o concurso vai ser uma árvore. Você pode fazer uma árvore de balão, você pode fazer 2 árvores de balão. Então, uma para o grupo que eu denominei de Samuelito e o grupo que nós denominamos de Livro Sem Palavras. Você pode colocar o nome do grupo A e grupo B, grupo vermelho e grupo amarelo. Então aí você vê o que seja melhor. Aí no caso aqui, hoje nós estamos desfocados de pessoas nos assistindo, só está o Deni e a tia Céia aqui, né? Então ficou meio desfocado, a gente estava esperando que a Catarina e a Ana estivessem aqui, mas como elas não vieram, daqui a pouco vão chegar, mas no caso a gente ia convidar as 2 para vir aqui, como se elas fossem representantes ou capitãs do grupo Samuelito e do grupo Livro Sem Palavras. Elas vêm, que elas são os capitãs do time, vêm e retiram a pergunta. E elas então, conhecendo a pergunta, elas vão lá no grupo, voltam para o grupo e o grupo vai decidir a resposta que ela vai dar. Então veja bem, não é a criança que vem para frente e responde, para que não haja problema de a criança de repente responder errado e as outras zombarem dela. Então é importante que você escolha uma criança do grupo, então para ser o representante do tipo, ok? Então é importante isso. E essa criança ela vai responder a pergunta que o grupo der. Então sempre faça assim. Um concurso você pode escolher 2 concursos bíblicos. Aí você pode colocar dentro dos balões, sendo que hoje é a cor preta. Então você pegue balões pretos e coloque as perguntas dentro do balão preto. Então é uma outra forma, um outro concurso. Então você faz o concurso da árvore e tenha o concurso do balão como uma possibilidade. Vamos supor que sobrou tempo, aí você faça o outro concurso, ok? Não tem mais tempo, faça um concurso só para trabalhar. Isso é muito bom, é importante e isso ajuda a criança no dinamismo. Muito bem. Veja, lembra que a gente falou do painel?
Então você pode primeiro fazer a cor amarela, o painel amarelo, ou se você quiser ir expondo dessa forma, então você pode colocar todas as coisas já juntas, mas se você tiver condições, aí você passa primeiro o amarelo. Hoje seria a cor preta, então você faria tudo com a cor preta. Se você vai fazer a decoração da sala, então faça a decoração preta. Se você quer fazer um docinho, aí você pode fazer um bolo de chocolate, aqueles bolos, um cupcake, que já fica mais escuro. Você pode fazer brigadeiro. Então, coisas todas escuras para representar ali a cor escura, preta, ok? Então, do livro Sem Palavras. Então, sempre no dia seguinte, assim por diante, você vai escolhendo coisas. Por exemplo, aqui você pode dar melancia para as crianças. O que mais que é? Vermelho. Você pode fazer gelatina de morango, que é muito barato, né? Não é oneroso. Outras coisas que você pode fazer vermelho para poder representar então a cor. No branco você pode dar pipoca, algodão doce. Então são algumas coisas. No verde, você pode fazer no verde? Uma gelatina de limão. Uma gelatina de limão. Você pode dar uma fruta. Essas aí você vai escolher o que é melhor. Pirulito verde. Então são coisas que você pode cada dia então determinar uma coisa da cor que você vai fazer. As brincadeiras também, se você tiver condições de fazer as brincadeiras de acordo com a cor, também é interessante. Você pode fazer jogo de amarelinha, você pode fazer o jogo da velha, como nós falamos em uma outra matéria. Então você pode fazer o campo minado. Então são todas coisas que você pode fazer aí a cada dia. Então uma brincadeira diferente, dinâmica, para ficar bem legal. Lembrando que no livro mesmo ele tem algumas brincadeiras e atividades muito legais. Então você pode também pegar a sugestão que está no próprio livro em relação a coisa. Não esqueça de fazer as lembranças, as lembrancinhas, então que é muito importante para cada dia. Então a criança levar a lembrancinha da lição, ok? Deus abençoe. Então até a próxima gravação, a próxima aula.